e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Você já percebeu como algumas pessoas acreditam estar preparadas para tudo, mas quando o inesperado acontece, ficam completamente perdidas? Já reparou como, muitas vezes, quem parecia ter vantagem acaba sendo surpreendido por alguém que ninguém esperava? Pois é, a vida tem esse jeito misterioso de expor quem apenas parecia forte e de revelar o verdadeiro escolhido. É justamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre como um único movimento pode derrubar crenças, quebrar ilusões e mostrar que nem sempre a experiência garante vitória. O que você vai ouvir agora pode tocar fundo na sua alma, porque fala de força, de coragem, de superação e daquelas vitórias que não seguem as regras impostas. Prepare-se para descobrir por que alguns fracassam, enquanto outros rompem todos os limites. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E juntos, vamos mergulhar em algo que pode transformar sua forma de enxergar a si mesmo e aos outros. Se você sente que precisa de respostas, está no lugar certo. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e fortaleça essa comunidade que cresce a cada dia com pessoas que se recusam a viver o comum. A tempestade mais assustadora não é aquela que avisa com trovões ao longe, mas a que chega sem dar tempo de se preparar. Assim também são os momentos de virada na vida espiritual. Quando menos esperamos, algo acontece e desestabiliza toda a estrutura que parecia sólida. É nesses instantes que o coração humano percebe sua vulnerabilidade. E muitas vezes, é justamente aí que a mão de Deus se revela. Quando uma mudança inesperada acontece, aqueles que se achavam no controle ficam desnorteados. Pessoas que julgavam ter você nas palmas das mãos são obrigadas a assistir, sem conseguir impedir a transformação que se manifesta diante de seus olhos. Elas se perguntam como isso foi possível, porque a tempestade pegou a todos de surpresa. Mas a verdade é que os céus se movem sem consultar os homens. O inesperado revela quem realmente está firme e quem apenas parecia estar. Quando os ventos fortes chegam, as máscaras caem e os que viviam de aparência desmoronam com facilidade. Já os que confiam no Senhor encontram refúgio até no meio do caos. Isso porque a tempestade inesperada não destrói quem está enraizado na rocha, mas fortalece. Imagine, por exemplo, alguém que de repente perde o emprego. Para uns, seria o fim, mas para outros, é o início de um caminho novo e surpreendente. A diferença está em como cada pessoa encara a tempestade. Uns afundam, outros descobrem rios no deserto. E o mais curioso é que esses momentos mudam também a forma como os outros passam a enxergá-lo. É por isso que tantos se confundem diante da vitória de um escolhido. Eles achavam que estavam preparados, mas não estavam. E ao perceberem isso, ficam desconfortáveis, quase em choque. O inesperado desmonta seus sistemas de defesa e mostra que não eram tão fortes quanto pensavam. E essa é apenas a primeira lição do que está por vir. A maioria das pessoas acredita que vitória é apenas cruzar a linha de chegada que alguém definiu. Mas quando um escolhido se levanta, essa lógica cai por terra. A vitória não é simplesmente alcançar o que o mundo chama de sucesso, mas transformar o próprio significado de vencer. É por isso que muitos ficam perdidos quando veem alguém conquistar de uma forma que nunca imaginaram. O que desconcerta os outros é perceber que os caminhos tradicionais não foram seguidos. Eles esperavam que você corresse no mesmo ritmo, nos mesmos moldes, obedecendo às regras impostas. Mas você não apenas venceu, você redefiniu o jogo. A linha de chegada que eles desenharam deixou de ter valor diante do resultado que ninguém podia ignorar. Essa mudança incomoda porque tira deles o poder de ditar as condições. Antes, acreditavam que tinham controle por serem os donos do manual. Mas quando alguém rompe com esse manual, todos os planos cuidadosamente construídos se tornam inúteis. Você mostrou que é possível conquistar sem depender do aval de quem se acha superior. Quer um exemplo prático? Pense em alguém que todos acreditavam que precisava de apoio para prosperar, mas que construiu um negócio do zero sem ajuda. O que parecia impossível se torna realidade. De repente, a narrativa de que só se vence seguindo o caminho tradicional
se desfaz. Isso causa espanto e até revolta nos que observam de fora. E aqui está o ponto mais provocador. Você não apenas conquistou algo, você expôs que o troféu que eles tanto guardavam não vale mais nada. Isso os obriga a refletir se realmente entenderam o que significa vencer. E essa reflexão abre espaço para revelações ainda maiores sobre a verdadeira origem da força e da superação. Quando a vitória acontece de forma inesperada, os que estavam na oposição entram em crise. Eles se acostumaram a acreditar que podiam prever cada movimento seu. Criaram estratégias baseadas em uma imagem limitada de quem você é. Mas quando percebem que estavam enganados, sentem o peso da própria fragilidade. E isso é perturbador para eles. Esse desconforto não nasce apenas da sua conquista. Ele nasce porque o sucesso desmonta a crença de que tinham controle sobre a narrativa. O inimigo se orgulhava de ditar os rumos, mas agora vê que nada disso tem poder sobre você. A verdade é que toda a autoridade deles era apenas uma ilusão, sustentada pelo medo que impunham. Quando você rompeu esse ciclo, ficou claro que eles não eram tão fortes quanto pareciam. Não havia base sólida por trás de tantas palavras de autoridade. Era apenas manipulação. Agora, a vitória escancarou que o controle deles só existia enquanto você se mantinha dentro das regras que criaram. O azar delas, tudo desmoronou. E o mais curioso é que, mesmo desconfortáveis, eles tentam disfarçar. Fingem não se importar, mas no fundo estão em desespero. Passam noites em claro, tentando entender onde foi que perderam a mão. Ficam presos em memórias e arrependimentos, mas sem coragem de admitir. O desconforto é silencioso, mas profundo. Esse incômodo é só o começo, porque não se trata apenas de perder o controle sobre você. Trata-se de perceber que todo o sistema que sustentavam era frágil. Eles agora sabem que a vitória pode vir de lugares que nunca imaginaram, e essa consciência os faz tremer por dentro. Muitos constroem suas vidas sobre ilusões, criam narrativas convenientes, acreditam em meias verdades e se escondem atrás de histórias confortáveis. Essa realidade fabricada lhes dá segurança, mas quando a verdade chega, ela desmonta cada alicerce falso. E é impossível permanecer de pé diante de uma revelação que não pode ser negada. Quando sua vitória acontece, não é apenas um sucesso pessoal, é um estilhaçar de ilusões coletivas. Pessoas que se apoiavam em mentiras para se manter fortes são obrigadas a encarar a realidade. A dor não vem só do que descobriram sobre você, mas do que descobriram sobre si mesmas. E isso mexe com a identidade delas. A Bíblia já dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a libertação, para muitos, dói. É como acordar de um sonho confortável e perceber que nada era real. É como sair de um quarto escuro e ser ofuscado pela luz intensa. A verdade liberta, mas antes ela incomoda profundamente. Exemplo prático: alguém que descobre que viveu anos em um relacionamento sustentado por mentiras. O choque não está apenas na traição, mas em perceber o quanto se acreditou em algo que nunca existiu. Da mesma forma, sua vitória expõe o quanto os outros estavam cegos, confiando em suposições frágeis. Esse despertar cria uma crise interna. Eles não sabem mais no que acreditar, se estavam enganados a seu respeito. O que mais pode estar errado? Essa dúvida os consome e abre espaço para novas revelações. E é nesse ponto que a jornada espiritual se torna ainda mais desafiadora. Se até aqui você já sentiu que essa mensagem falou direto ao seu coração, quero te pedir algo simples que pode fazer uma grande diferença. Logo aqui abaixo do vídeo você encontra a opção Valeu. Ao clicar, você contribui de forma prática para que esse canal continue trazendo reflexões, mensagens e conteúdos que fortalecem a sua fé e iluminam sua caminhada. É um gesto pequeno, mas que ajuda imensamente a manter viva essa comunidade que cresce a cada dia. E enquanto você faz isso, já sei, prepare, porque o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo. Afinal, se a verdade já foi suficiente para derrubar ilusões, espere até descobrir
como ela remove também todas as desculpas que os outros usam para tentar justificar sua vitória. Há quem tente explicar o sucesso dos outros com justificativas vazias. Dizem que foi sorte, que alguém influente abriu portas, ou que circunstâncias privilegiadas favoreceram. É a forma que encontram para se proteger do confronto com a própria falta de esforço. Mas quando um escolhido vence, essas desculpas se tornam inúteis. A vitória fala por si. Sua trajetória não pode ser reduzida à sorte. Foi suor, lágrimas, noites em claro e fé inabalável que sustentaram cada passo. Quando os outros buscam um atalho para desmerecer sua conquista, percebem que não há espaço para argumentar. Você provou que o caminho foi construído com resiliência e coragem. Isso desmonta qualquer narrativa contrária. Imagine aquele vizinho que sempre critica, dizendo que você teve facilidades, mas quando vê que sua vitória veio da disciplina diária, do esforço que ele não quis ter, o silêncio se torna a única resposta. Ele percebe que a diferença não está nas condições, mas na determinação, e isso o incomoda profundamente. Essa ausência de desculpas coloca todos diante de um espelho incômodo, porque se você conseguiu com tão pouco, qual é a justificativa para eles não terem feito o mesmo? A verdade é que a maioria evita assumir responsabilidades, mas sua vitória os obriga a encarar a realidade de que poderiam ter feito mais. E esse desconforto não passa rápido. Cada vez que olham para você, sentem o peso do que deixaram de fazer. Percebem que não se trata de destino ou acaso, mas de coragem e atitude. Essa revelação é dolorosa, mas necessária, e abre caminho para uma nova reflexão. O contraste entre movimento e resultado. Muitos confundem movimento com progresso. Passam anos ocupados, cheios de compromissos, mas não saem do lugar. Criam a ilusão de estarem avançando, mas na verdade estão presos em círculos intermináveis. Você, no entanto, mostrou que o verdadeiro progresso não precisa de tanta aparência. O resultado é a única prova, incontestável. Sua vitória revelou a distância entre atividade e realização. Enquanto alguns se perdiam em reuniões e promessas, você fez acontecer em silêncio. E quando a obra ficou pronta, não houve como negar. Essa diferença expõe a fragilidade daqueles que sempre pareceram muito ocupados, mas nunca entregaram nada de concreto. Pense, por exemplo, em quem passa a vida inteira planejando abrir um negócio, mas nunca dá o primeiro passo. Enquanto isso, alguém com menos recursos e mais coragem abre uma pequena loja e prospera. O contraste entre movimento e resultado se torna evidente, e é impossível não perceber quem realmente está avançando. Esse tipo de confronto é incômodo, porque coloca em xeque anos de esforço mal direcionado. O que parecia dedicação se revela como medo disfarçado. A verdade é que muitos preferem estar ocupados do que encarar o risco de falhar, mas sem risco não existe conquista verdadeira. Sua atitude revelou essa verdade com clareza. Você não se deixou aprisionar pelo medo, prefere agir, mesmo sem condições perfeitas. E por isso, o resultado chegou. Essa lição incomoda os que observam, mas também inspira quem deseja romper com a paralisia. O caminho agora aponta para algo ainda maior. A vitória sem precisar de aprovação. Há quem acredite que só pode ser reconhecido se receber autorização de alguém. Vivem pedindo validação, esperando o carimbo de aceitação dos que se acham donos da verdade. Mas você mostrou que a verdadeira autoridade não vem da aprovação humana. Ela nasce da capacidade de produzir frutos que ninguém pode negar. Sua vitória foi construída sem esperar que outros dissessem que era o momento certo. Você não pediu permissão para ser grande, apenas foi. E isso incomoda profundamente aqueles que baseavam sua força em ser os guardiões das oportunidades. Sua conquista provou que os portões que eles erguiam eram apenas ilusões. Exemplo claro disso está na Bíblia. José não precisou da aprovação de seus irmãos para ser exaltado no Egito. Eles tentaram impedi-lo, mas sua fidelidade a Deus o levou ao trono. O escolhido sempre encontra um caminho, porque sua aprovação vem do céu e não da terra. Quando você rompeu com essa dependência, outros começaram a perceber que também podiam fazer o mesmo. Sua vida se tornou inspiração
silenciosa, quebrando cadeias de medo e submissão. É por isso que sua vitória vai além de você. Ela gera transformação em quem observa, e esse poder de romper as correntes da validação abre uma nova reflexão, porque há um segredo ainda mais profundo: a força do silêncio. O silêncio que protege, que constrói e que surpreende quando o resultado já não pode mais ser contestado. O silêncio é um dos maiores aliados do escolhido. Ele protege o que está sendo construído e impede que os outros tentem atrapalhar o processo. Enquanto muitos se apressam em anunciar seus planos, você preferiu guardar em segredo até que fosse tarde demais para alguém impedir. Isso é sabedoria. Essa forma de agir desarma os que sempre tentam controlar o que você faz. Eles se acostumaram a vigiar passos e colocar barreiras, mas quando não encontram sinais, não sabem como reagir. Sua vitória os pegou desprevenidos, porque não houve tempo de planejar uma resposta. O silêncio cegou. Pense em um artista que trabalha anos em uma obra e só revela quando está completa. O impacto é maior, porque ninguém espera. Da mesma forma, você mostrou que as maiores conquistas não precisam de alarde. Basta o resultado aparecer para que o silêncio seja quebrado com estrondo. Esse estilo de agir mostra que a preparação é mais importante que a exposição. Não é falta de confiança. Você protegeu cada etapa até que não houvesse como ser revertida. Isso não apenas garantiu o sucesso, mas aumentou o impacto da revelação. E agora, todos sabem que não podem mais subestimar seus próximos passos. Se em silêncio você já conseguiu tanto, o que virá quando decidir agir novamente? Essa dúvida os deixa em alerta constante. E é justamente essa incerteza que abre espaço para a próxima grande revelação: a mentira da substituição. Uma das maiores ilusões que criaram foi acreditar que você poderia ser facilmente substituído. Alimentavam a ideia de que, se um escolhido saísse, outro tomaria o lugar sem dificuldade. Essa crença lhes dava a falsa sensação de controle. Mas sua vitória mostrou que isso não era verdade. O impacto da sua ausência revelou sua importância única. Quando você decidiu se posicionar, eles perceberam que não existia outro igual. As brechas ficaram expostas, e aquilo que antes parecia inabalável desmoronou. Sua presença não era apenas uma peça no tabuleiro. Você era a base que sustentava a estrutura. Sem você, o sistema não tinha equilíbrio. A Bíblia nos lembra do exemplo de José no Egito. Seus irmãos o venderam pensando que poderiam apagá-lo da história, mas sem ele, a família inteira teria perecido na fome. O mesmo acontece hoje. Há pessoas que só reconhecem o valor do escolhido quando sentem o peso da sua ausência. Essa revelação gera desconforto, porque desmente anos de arrogância. Eles disseram que podiam seguir sem você, mas agora entendem que o vazio não se preenche tão facilmente. A sua singularidade foi revelada pela vida real, não por discursos. Isso muda definitivamente a forma como passam a enxergá-lo. E o mais forte dessa verdade é que ninguém pode apagar a marca que você já deixou. Mesmo que tentem, sua diferença será sempre lembrada. Isso tira deles a segurança de achar que são donos do poder e abre espaço para uma nova consciência: o colapso do controle. Eles acreditavam controlar sua história, como se fossem os guardiões do seu destino. Definiram limites, criaram barreiras e esperavam que você obedecesse sem questionar. Mas o momento em que você rompeu essas fronteiras revelou que o controle nunca foi absoluto. Era apenas uma encenação sustentada pela sua cooperação. Quando você deixou de jogar o jogo deles, tudo ruiu. Eles perceberam que não havia como segurá-lo quando sua força vinha de uma fonte maior. O que parecia domínio absoluto se revelou fragilidade. Era apenas ilusão. O controle que exibiam era condicionado à sua obediência. E quando você deixou de obedecer, o poder deles acabou. Esse desmascaramento foi público. Outros viram que não havia fortaleza intransponível, apenas muros frágeis pintados como muralhas. E isso muda tudo, porque não foi apenas você que se libertou. Muitos ao redor também começaram a perceber que não precisavam se submeter. Uma nova realidade começou a se abrir. Exemplo prático: uma empresa onde o líder centraliza tudo
acreditando ser insubstituível. Mas quando um funcionário ousa criar algo inovador fora do sistema, todos percebem que o poder do líder era apenas uma encenação. O mesmo acontece na vida espiritual e pessoal. O controle deles nunca foi tão real quanto pareciam pregar. Essa revelação mexe com eles de uma forma irreversível, porque não é apenas a sua liberdade que os incomoda, mas a influência que você gera sobre os outros. Agora todos sabem que existem caminhos além dos que eles controlam, e essa percepção aumenta ainda mais o peso do próximo erro que cometeram. They subestimam. Por anos, eles se sentiram confortáveis em acreditar que você era pequeno. Pensaram que podiam olhar de cima e definir seus limites. E você, sabiamente, deixou que pensassem assim, porque sabia que o desprezo deles seria sua maior cobertura. Quanto mais o subestimavam, menos vigiavam seus passos. Esse erro se tornou fatal, porque enquanto eles perdiam tempo rindo ou criticando, você crescia em silêncio. Estava se fortalecendo em áreas que eles nunca imaginaram. E quando finalmente revelou sua verdadeira força, o choque foi devastador. Não havia como voltar atrás naquilo que já tinha sido conquistado. O mais doloroso para eles é perceber que você sempre teve essa capacidade. Não foi uma transformação repentina, mas um potencial ignorado. O orgulho deles os cegou para o que estava diante dos olhos. E agora precisam lidar com a verdade de que não eram tão sábios quanto acreditavam. Esse tipo de revelação é incômoda, porque desmonta toda a autoconfiança construída em cima da sua suposta fraqueza. Agora eles entendem que a fragilidade nunca foi sua, e sim deles. O erro de subestimar você será lembrado como uma das maiores falhas que já cometeram. E o mais instigante é que essa lição não acaba aqui, porque além de revelar que não era fraco, você também mostrou que a verdadeira força não depende de recursos. O que vem agora é a prova de que a visão supera qualquer vantagem material. Eles acreditavam que dinheiro, influência e conexões eram suficientes para vencer. Pensavam que tinham todas as cartas do jogo apenas por possuírem recursos. Mas você provou que visão vale mais que qualquer tesouro material, porque recursos sem propósito se tornam apenas desperdício. Sua vitória não veio da abundância de condições, mas da clareza de direção. Enquanto eles confiavam no que podiam comprar, você confiava no que podia enxergar. E a visão, quando guiada pela fé, transforma pouco em muito. Essa é a diferença entre quem depende do ouro e quem depende do Deus que criou o ouro. Exemplo bíblico: Davi, diante de Golias. O gigante tinha armadura, espada e experiência. Davi tinha visão, coragem e uma pedra, e venceu. Isso mostra que não é o tamanho do recurso que decide, mas a força da visão. O mesmo se repete hoje na sua trajetória. Esse contraste incomoda porque revela que o poder deles nunca foi tão grande quanto acreditavam. Você fez com menos que eles não conseguiram fazer com mais. Essa comparação é insuportável para quem acreditava estar em vantagem. E é exatamente isso que aumenta ainda mais a admiração dos que assistem. E aqui nasce a grande virada, quando até os observadores silenciosos começam a mudar de lado. Sua visão não apenas venceu, mas começou a atrair a atenção de pessoas que antes pareciam indiferentes. E isso abre espaço para a próxima revelação, ainda mais poderosa. Enquanto eles se perdiam em discursos e justificativas, seu silêncio se tornou magnético. Pessoas que observavam de longe começaram a notar que, sem alarde, você produzia resultados que ninguém podia negar. Essa postura despertou respeito até nos que antes estavam em dúvida. O silêncio revelou consistência. Com o tempo, esses observadores começaram a questionar por que seguiam líderes que só prometiam, mas não entregavam. Ao ver sua atitude firme e os frutos visíveis, muitos mudaram silenciosamente de opinião. Sua vitória se transformou em uma prova viva de que a autoridade não se impõe, mas se conquista. Esse movimento é sutil, mas poderoso, porque quando a admiração nasce, o coração das pessoas já começa a mudar. Elas passam a enxergar você como referência, mesmo sem declarar em voz alta. É o início de uma transformação coletiva,
onde sua coragem inspira quem antes estava preso ao medo. Exemplo prático. Em uma empresa, colegas que antes duvidavam começam a copiar seu estilo de trabalho. O mesmo acontece na vida espiritual. Sua postura firme diante das provações desperta fé em quem estava desacreditado. Você não precisou pedir apoio, ele veio naturalmente. Esse fenômeno é incômodo para seus opositores, porque quanto mais tentam diminuir sua vitória, mais pessoas percebem o contraste entre palavras vazias e resultados reais. E isso prepara o terreno para outra revelação profunda. O tempo da vitória não precisa seguir o calendário deles. Durante anos, eles repetiram que tudo precisava acontecer em etapas. Criaram regras rígidas sobre quando e como alguém poderia vencer. Essa narrativa lhes dava segurança, porque acreditavam controlar o ritmo das coisas. Mas sua vitória mostrou que o tempo não é definido por homens, e sim por Deus. Quando você rompeu essas barreiras, expôs o quanto suas regras eram frágeis. A verdade é que o tempo humano é apenas ilusão diante do propósito divino. Enquanto eles esperavam o momento certo, você foi elevado no tempo perfeito de Deus. E isso desmontou toda a estratégia construída. A Bíblia nos lembra: 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso significa que o ritmo celestial não segue as expectativas terrenas. Quando chega a hora determinada pelo alto, não há poder humano que possa impedir. Sua vitória foi prova disso. Exemplo: alguém que esperava anos por uma promoção, mas foi ultrapassado por quem chegou há pouco tempo. Esse avanço parece injusto aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais é apenas cumprimento de propósito. Foi isso que aconteceu com você, e ninguém pode negar. Esse rompimento de calendário gera desconforto, porque se não podem controlar o tempo, eles perdem a única arma que acreditavam ter. E a partir daqui, surge outra revelação ainda mais dolorosa. Eles estavam treinando para a luta errada. Eles passaram anos se preparando para batalhas que nunca aconteceriam. Afilaram suas armas para disputas que já estavam ultrapassadas. Enquanto isso, você treinava em outro campo, para um tipo de confronto que eles nem sabiam existir. E quando chegou o momento, a diferença ficou clara. A preparação deles era baseada em padrões antigos. Sabiam lidar com disputas de status, aparência e poder humano, mas não estavam prontos para enfrentar alguém que se fortalecia na fé e no invisível. Você não apenas jogou um jogo diferente, você revelou que o jogo deles já não tinha valor. Essa percepção os destrói por dentro, porque não é apenas derrota, é constatação de inutilidade. Todo o esforço investido, todo o tempo gasto, de repente parece desperdiçado. Você mostrou que a verdadeira luta não é contra a carne ou sangue, mas contra forças espirituais maiores. Exemplo prático: empresas que investiram bilhões em tecnologias antigas, enquanto outros apostaram no futuro e transformaram o mercado. Quando perceberam, já era tarde demais. O mesmo acontece aqui. Você estava pronto para uma guerra que eles nem sabiam nomear, e agora resta a eles um confronto inevitável: olhar para dentro de si mesmos. Porque além de perderem para você, terão de admitir que o maior inimigo sempre foi a própria falta de visão. Esse espelho se torna impossível de ignorar. Sua vitória não foi apenas um acontecimento externo, foi um terremoto interno na vida daqueles que juravam ter você sob controle. Porque agora, cada passo que você deu, cada conquista que alcançou, funciona como um espelho implacável. E esse espelho não mostra sua imagem, mas reflete o vazio das escolhas que eles deixaram de fazer. Eles percebem que não perderam apenas para você, perderam para o medo que os prendeu, para a indecisão que os consumiu, para a vaidade que os cegou. O que os atormenta não é a sua ascensão, mas a consciência de que poderiam ter sido mais, mas escolheram ser menos. Sua vitória expôs suas cicatrizes escondidas. E é aqui que a palavra se cumpre: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando a luz de Deus brilha sobre um escolhido, não há escuridão capaz de apagar. Você se tornou prova viva de que o impossível não é barreira, mas degrau. Agora eu pergunto a você que está assistindo: quantas vezes se escondeu atrás de desculpas? Quantas vezes deixou de arriscar
porque acreditou que não era capaz. Quantas oportunidades Deus colocou diante de você e você recuou por medo? Este vídeo não é apenas uma história sobre eles, é sobre você e a vida que ainda pode transformar. E a verdade é que sua história ainda está em movimento. O mesmo Deus que sustentou os escolhidos de gerações passadas é o mesmo que quer sustentar você hoje. Mas para isso, é preciso dar um passo, mesmo que tremendo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque a fé não caminha no visível, caminha no invisível. Lembre-se, o maior erro que alguém pode cometer não é falhar, mas nunca tentar. O mundo está cheio de pessoas que desistiram antes de começar, que se esconderam atrás da preguiça ou da dúvida. Mas você não precisa ser mais um nessa multidão. Você pode ser o escolhido que rompe, que inspira, que transforma. E quando você assumir esse papel, descobrirá que nada do que enfrentou foi em vão. Cada lágrima, cada queda, cada silêncio guardado será combustível para uma vitória que não pode ser apagada. E quando os outros olharem, não verão apenas sua conquista, mas o brilho da presença de Deus refletido em você. Por isso, não adie mais. A hora de agir agora. Não espere condições perfeitas, porque elas nunca existirão. O que existe é a oportunidade diante dos seus olhos e a fé no seu coração. Pegue essa palavra, aplique na sua vida e veja como Deus pode transformar o comum em extraordinário através da sua decisão. Se essa mensagem te despertou, escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração agora. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique em valeu aqui embaixo para fortalecer essa comunidade. Compartilhe com alguém que precisa ser acordado para a verdade. E lembre-se, cada passo seu pode ser um movimento inesperado que muda tudo. A pergunta é, você está pronto para agir antes que seja tarde?